Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu irmão, com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. É verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sexta-feira, 14 de março, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 20 a 26. Jesus está aqui no Sermão da Montanha. Ele está colocando realidades muito concretas e muito sobrenaturais para cada um de nós. Ele começa dizendo assim: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Ele diz: vós ouvistes o que foi dito: não matarás. Quem matar será condenado ao tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Gente, eu não sei se vocês pararam para analisar e ver esse texto do Evangelho. Mas, ao contrário do que alguns pensam, tem pessoas que dizem assim: nossa, na época do Antigo Testamento, a moral do Antigo Testamento era uma moral muito difícil. Não, é o contrário. A moral do Novo Testamento, ela é muito mais rígida do que a moral do Antigo Testamento. O texto do Evangelho é muito claro: todo aquele que matar será condenado. Jesus está dizendo: mas eu, porém, vos digo: aquele que disser ao seu irmão patife será considerado réu no tribunal. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus aqui está nos levando à profundidade do ato em si. Ele está dizendo, ele está indo muito mais além. Ele tá saindo de uma esfera meramente superficial. Ele está saindo de uma esfera muito mais acidental para ir para algo do interior. Jesus aqui está querendo dizer algo. Aquilo que ele já tinha dito para os discípulos. É do interior do homem que sai os roubos, os assassinatos. Então Jesus está dizendo para mim e para você, querido irmão, que o caminho de santidade, ele se faz quando nós, além de erradicarmos as práticas externas, nós começamos a combater dentro de nós o homem velho. E isso se faz por duas coisas: pela vida interior e pela guarda do coração. São armas que Deus nos dá. Sem a vida interior é impossível viver essa palavra de Deus. É impossível mergulhar dentro de nós e ver aquele que diz patife será considerado ao tribunal. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Aquele que diz patife, ele já considerou, ele já consentiu dentro do seu coração o ódio e a morte do seu irmão. E Jesus está dizendo, isso é uma gravidade. E Jesus está dizendo, essa observância, essa lei é maior que a lei dos fariseus. Porque lá é uma lei ritual, aqui é uma lei de santidade que o Senhor está nos dando. Aqui é um mergulho na santidade. A santidade que é não só se livrar dos pecados mortais, mas combater dentro de nós os pecados veniais, combater dentro de nós as paixões, as misérias que estão dentro de nós,
aquele desejo. Jesus diz em outra passagem do Evangelho, diz lá que não pode cometer adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher desejando no seu coração, já cometeu com ela adultério. Ora, essa moral não é muito pior do que a moral, não é muito mais rígida do que a moral do Antigo Testamento? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma que essa moral ela é muito mais rígida do que a moral do Antigo Testamento. Porque Jesus aqui está indo na raiz da questão. Por que Davi pecou com Betsabeia? Porque antes de mandar buscar ela na casa dela, porque ele tinha avistado ela do palácio, ele já tinha consentido dentro do seu coração em cometer esse pecado com ela. Então antes de chegar lá no fazer, que Jesus quer trabalhar dentro do nosso coração. Por isso ele está dizendo, eu porém vos digo. Vocês estão entendendo a coisa de maneira rasa. Eu quero agora descer à profundidade, à raiz do problema, para que vocês sejam curados na raiz do problema. E na raiz do problema eu quero infundir aí o meu espírito, para que vocês possam aí já desterrar, né? E é interessante que tem uma passagem, se eu não me engano, do profeta Jeremias. Ele diz lá que os filhos da Babilônia nós precisamos matar desde criança. Ora, como entender isso, né? Matar criança, matar desde pequeno. Claro, se a gente não lê isso com uma chave de leitura alegórica e não fizer uma leitura mística e espiritual desse texto, nós não vamos entender. O filho da Babilônia que nós precisamos matar em criança é o pecado que cresce dentro de nós. Meu irmão, minha irmã, se você não matar os filhos da Babilônia que crescem dentro de você enquanto eles estiverem criança, enquanto o pecado está se formando, se você não aniquilar ele, matar esses desgraçados dos filhos da Babilônia pequeno dentro de você, se você deixar ele crescer, saiba, você não conseguirá mais vencer. Então é assim, né? O pecado ele vem e antes dele descer para cá, para o coração, né? Enquanto está aqui na tentação, tudo bem. Ele não pode consentir e deixar descer para o coração e consentir. Então, quando o filho da Babilônia ele vem, as crianças da Babilônia, é preciso matar elas em pequeno. Então, se você vê um pensamento ruim, né, uma tentação, uma palavra, então você ali naquele momento você já diz, Senhor, eu renuncio a isso. Minha mãe, Virgem Maria, me ajuda nisso. Pronto, acabou. Já matou o desgraçadinho do filho da Babilônia. Pronto, já está resolvido. Mas se você fica alimentando aquilo, se você fica dando corda para aquilo, se você fica sustentando isso, né? Se você, por exemplo, olha para uma mulher bonita, até olhar para uma mulher bonita não tem problema algum, mas se você começa aquilo encasquetar a sua vida, seu coração, sua mente, e você começa daquilo ali, com descargas de dopamina, você começa a deixar aquilo descer para o coração, saiba, filho da Babilônia já virou um adulto. E aí é muito difícil. É muito difícil. Então nós precisamos matar o mal na raiz. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz, eu porém vos digo. Jesus está descendo a uma profundidade com a gente muito grande, irmãos. Ele está nos ensinando algo aqui maravilhoso nesse evangelho, para que a gente possa ter uma vida mais feliz. E é isso que a gente entende quando a gente lê o livro do Eclesiástico e diz lá, não se coloque em ocasião de pecado. Do pecado a gente foge. Fuja do pecado. Então, se aquele lugar te leva a pecar, fuja daquele lugar. Se aquela situação, aquele grupo de amigos é uma ocasião para que você não consiga vencer e matar os desgraçadinhos dos filhos da Babilônia ainda em criança, fuja desse grupo. Se aquela pessoa, toda vez que você está com aquela pessoa, se você ao menos não comete aquele pecado factual, você consente ele no seu coração, saiba, você já pecou. Já pode procurar a confissão. Se você já consentiu aquilo, já é pecado. E é isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está colocando para nós agora. Uma verdadeira liberdade no espírito, uma verdadeira libertação. O Senhor está nos ensinando uma profundidade de como é se livrar do filho da Babilônia enquanto ele ainda está pequeno. Por isso ele está dizendo, vocês ouviram o que foi dito, mas eu porém agora estou descendo a profundidade e estou querendo ensinar para vocês. Jesus, claro, não eu, é Jesus dizendo, eu estou querendo ensinar para vocês, né, como se vence
né? Então, é um processo de conversão doloroso, árduo, mas possível, porque nós contamos com a ajuda de nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que nos abençoe, que nesse período de quaresma nós possamos eliminar todos os filhos da Babilônia, ainda quando eles estão pequenos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.